Olá, terceiro ano. Vamos dar início à terceira semana do PET 2. Vamos falar hoje sobre nomenclatura de alcinhas de cadeias ramificadas. Caso fique alguma dúvida depois dessa aula e da leitura do documento, vocês podem acessar esses dois links em azul, ok? Então, basicamente, um alcino é um hidrocarboneto com tripla ligação. Sua fórmula geral é CnH2n-2, onde N é o número de carbono. De forma geral, então os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica acíclica, ou seja, de cadeia aberta, homogênea, não tem heteroátomo, insaturado, ou seja, ligação tripla. Esses alcinos possuem características semelhantes ao alceno e aos alcanos. Quanto maior for a sua massa molecular, maior vai ser a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ok? Esses compostos são incolores, são inodoros, apresentam insolubilidade alta, mas são solúveis em solventes orgânicos como álcool, éter e outros. Então o acetileno talvez seja a classe dos alcinos mais conhecida, tá? Tem um cheiro agradável e é parcialmente solúvel em água. Por que os alcinos são importantes? Então, todos os alcinos são muito importantes para a produção na área de indústrias, tá? Então, a gente pega, por exemplo, o cano PVC, o cano PVA, fios têxteis, todos eles são originados a partir do acetileno, ok? Então, são coisas importantes que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, tem aqui algumas explicações sobre os filmes PVC, o filme PVA, as características dos alcinos, como eu já falei, que eu não falei ainda, são inflamáveis, extremamente reativos, e os alcinos mais simples é o etíleno e a acetileno, que são os mais importantes. Então, tem os alcinos não ramificados, né? Nós vamos falar sobre a nomenclatura deles agora. É o prefixo, mais infixo, mais sufixo, né? O prefixo é o número de carbono, o infixo é o tipo de ligação, se é simples, duplo ou triplo, o sufixo é o O do hidrocarboneto, ok? Então, tem essas explicações. Então, olha só, aqui a gente tem dois carbonos, então é et, que é dois carbonos, mais in, da ligação tripla, mais O. 3 carbono, prop, ligação tripla, in mais O. Agora a gente tem 4 carbono, então é but, um in, que é a posição da tripla, e o O. Pode vir tanto but um in como um butino, ok? Aqui a tripla está no segundo carbono, então é but 2 ino ou 2 butino. Quando os alcinos são ramificados, a ramificação também deve ser indicada. Olha só, a gente vai mostrar para vocês. Esse aqui, ó, seria a ramificação. Sempre que a gente tem uma ramificação, a gente tem um carbono terciário. Olha esse carbono, ele é terciário, ó. Então aqui é uma ramificação. Carbono terciário e quaternário tem ramificação. Quantos carbonos que tem na ramificação? Um carbono, que é esse aqui que eu estou circulando. Então é met mais il. Qual que é a posição dele? É a mais próxima da extremidade. Então olha só, essa extremidade aqui, ó, ela está mais próxima dessa ramificação. Então, essa extremidade aqui eu começo a contar. Então, esse aqui seria o carbono 1, carbono 2. Então, é 2 met, que é um carbono, mais o il. X, que é a cadeia principal. 6 carbonos, se você contar. 3 é a posição onde que está a tripla ligação. Então, a tripla está aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Então, é 3 ino, tá? Esse jeito aqui é mais correto de falar do que esse aqui, ó, embora ele apareça nos livros. Então, aqui tem algumas aplicações, como eu já falei acima. A nomenclatura, novamente, prefixo mais infixo mais sufixo. Tá? Aqui tem uma tabelinha para ajudar vocês a dar o nome, né? Um carbono é met, 2 et, prop, but, e assim por diante. Você já tem isso dos outros arquivos, né? E dos outros vídeos. Como que a gente vai dar a nomenclatura do hidrocarboneto ramificado? Basicamente, a gente precisa entender primeiro o que são as ramificações. Como eu falei, quando a gente tem um carbono terciário ou quaternário, esse carbono ele é ramificado. Então, se a ramificação tiver um carbono, é met mais il, metil. 2 carbono, et mais il, etil. 3 carbono, prop mais il, propil. 4, butil. 5, pentil. Aqui novamente a tabelinha para vocês lembrarem. Então, sempre quando você for dar o nome de um alcino ramificado, você tem que lembrar que é o prefixo da ramificação, tá? Ou seja, o número de carbonos que tem a ramificação, nesse caso aqui é 1, esse aqui é 2, aí você olha aqui o prefixo, mais o il. Depois o prefixo da cadeia principal, mais o infixo, mais o sufixo. Aí aqui é tudo da cadeia principal, beleza? Então, olha só. Aqui, ó, essa nomenclatura é interessante porque tem essa informação nova.
como é que eu vou dar o nome disso aqui? Aqui, ó, a dupla, ela é mais importante que a ramificação no carbono 4. Então, eu começo a numerar a partir do carbono mais próximo da dupla ligação. Então, carbono 1, 2, 3, 4 tem uma ramificação no carbono 4. Se é um carbono, é met, mais e o metil. Então, é 4-metil. Pente, que é o número de carbonos, 5, pente. 2, que é a posição da dupla. No caso aqui é dupla, né? Era para desenhar uma tripla. Aí seria 2 hino, né? Se for, aqui que parece que apagou o meu desenho da tripla aqui. Aqui também, ó. Deve ter sido algum erro de configuração. Mas pense que isso aqui é uma tripla, tá? Em todos esses exemplos que apagou, parece, não tinha percebido. Então aqui é uma tripla. Aonde que está o carbono aqui da ramificação? Está no carbono 2. Então aqui, ó, carbono 2-metil, X, que é 6 carbonos, tá? E aí, o que acontece? A gente tem aqui, ó, na posição 3, uma tripla. Seria uma tripla aqui, ó, que eu tô falando pra vocês. E aí, a gente tem mais esse exemplo aqui, olha só. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeia principal aqui tá marcada de amarelo. Olha só, aqui a gente tem um etil. Então a gente vai colocar na ordem alfabética, E vem primeiro que metil. Então coloca 5-etil, que tá aqui, ó, ramificação, 2-metil, hept, 7 carbonos, ino. Aí eu coloquei aqui, lembrar de colocar a cadeia em ordem alfabética. Tem mais esse exemplo aqui, cadeia principal com 7 carbonos, começa numerado mais próximo da dupla ligação. Então, no caso aqui é tripla, né, só que veio errado após a configuração aqui do vídeo. Então 5-metil, que é a posição do metil, hept, 7 carbonos, a cadeia principal marcada em amarelo, 2-in, que é ligação tripla, mais o O. E aqui tem mais outro exemplo para vocês verificarem, olha só. Agora tem um etil no carbono 6 e 2-metil, um no 5 e um no 2, tá vendo? Então você vai colocar 2,5, desculpa, que é a posição do metil, dimetil, hept, 3 ino, tá bom? O prefixo di não interfere na ordem alfabética, tá? Então por isso que o etil vem primeiro. Para mais informações, voltem nas matérias anteriores que vocês já tiveram, tá? Então a gente já estudou isso, a gente está só revendo alguns aspectos. Aqui no caso o aspecto novo foi as ramificações. Então tem aqui alguns exercícios sobre nomenclatura, e aí vocês podem fazer. Qualquer dúvida, mande no privado. Muito obrigado, bons estudos.